Será que você, como terapeutizado, pessoa que faz terapia, ou como terapeuta, talvez, você já se deparou com uma situação em que o teu cliente ele fica preocupado, né? Ou você fica preocupado com as dinâmicas inconscientes. Mas por que eu tô repetindo esse padrão? Por que tá acontecendo isso de novo comigo? Tome um pouco de cuidado com isso, porque sim, a forma às vezes com que a gente fala e a gente olha para a situação faz com que a gente crie um certo distanciamento dela, como se ela fosse alheia a nós, né? E é preciso aqui, para que as coisas evoluam, uma proximidade maior e um esforço, eu diria até, não só para a gente entender sobre o comportamento humano, mas para compreender que nem tudo a gente vai conseguir responder dentro de uma filosofia ou dentro de uma teoria. Então aqui precisa sim um esforço do terapeuta e precisa um esforço também do cliente no sentido de vamos olhar para essa situação que se apresenta, talvez com mais tempo, com mais calma. Então dar esse tempo também para digerir algumas coisas é importante também. E eu sei que às vezes, né, o cliente ele vem com essa impaciência de que as coisas precisam ser resolvidas e as coisas precisam acontecer agora. Na verdade, um bom processo terapêutico ele precisa ter ritmo, assim como a vida. Ele precisa ter um ritmo e uma evolução. Ótimo, com certeza que sim. Mas existem coisas que elas vão ir sendo depuradas ao longo do tempo e nem tudo é só sobre as dinâmicas inconscientes que acontecem naquela determinada situação, como por exemplo, de repente você fica repetindo um padrão de relacionamentos frustrados, vamos dizer. Então aqui olhar para essa situação que é bastante emblemática para o cliente, não apenas no sentido de entender a dinâmica que pode sim existir familiar a respeito daquilo, mas também o como se sente a respeito das coisas que se vive. E isso aqui às vezes é um equívoco muito grande que se comete dentro de um processo terapêutico que faz a diferença para ele evoluir ou não. Algumas coisas elas não vão exigir tanto o nosso entendimento, mas muito mais sobre como a gente se sente a respeito dessas situações e como que a gente pode escolher se permitir sentir e viver de uma forma diferente na próxima situação. Então, a nossa criança interior, como às vezes eu gosto de falar, ela sempre vai precisar também estar sendo olhada para como a gente escolhe sentir cada coisa e lidar com elas. Então, ao longo da tua história, como que você foi desenvolvendo, que tipo de hábitos você foi desenvolvendo, o que esses hábitos dizem sobre você, e esse olhar então sobre você, sobre como você se sente quando você lida com perdas, com afastamentos, com situações, e como que eu escolho então. E aqui por isso que é um esforço do terapeuta e é um esforço do terapeutizado também, mas é o quanto de energia que eu vou colocar diante dessas coisas que eu quero não apenas olhar, mas sobretudo também permitir criar uma realidade que seja diferente do meu pensar, do meu sentir e do meu agir. E é por isso que eu não sou, né, às vezes a gente diz, qual que é a tua abordagem, né? A minha abordagem é aquela que olha para essa pessoa de uma forma integral, para todos esses processos que acontecem com ela e inclusive aceitando que não vamos ter todas as respostas, e nisso está o respeito também à humanidade do outro, e isso faz muita diferença no olhar do terapeuta com o seu cliente, né? Um terapeuta que ele realmente se coloca num lugar em que ele é a solução da vida dessa pessoa, muito provavelmente não vai ter êxito nesse processo, e é uma coisa para se tomar muito, muito cuidado, tá? Então, se você depende de terapeuta e tem sentido essas dificuldades também, é sempre importante olhar qual que é a minha parte que precisa de olhar aqui, para que você não fique gerando estagnação nas pessoas que procuram pelos seus serviços.